Olá, estamos no ar com mais um Poderosas Cast, um podcast voltado ao empreendedorismo feminino da nossa região. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cia Brasnet, Paraná Banco de União da Vitória, Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Copy, a empresa Toque de Fada, Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática, Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, a Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez, Moda Circular e os nossos novos patrocinadores, Tincar Tintas, Kodokan Sushi, a empresa Zamboni Móveis Planejados e Nostra Madre Casas de Massas. E hoje eu recebo aqui no Poderosas Cast uma artista autodidata que faz trabalhos com pinturas de murais, paredes, nos mais variados temas, tanto residenciais como comerciais. Ela faz trabalhos personalizados de produtos, pinturas em quadros e, há algum tempo, ela começou a explorar também o mundo da arte digital. Esposa do William, mãe da Paola e da Júlia, essas lindas, muito fofas elas. Seja muito bem-vinda aqui hoje, Juliana Chagas. Muito obrigada, e é um prazer estar aqui com você, contar minha história um pouquinho para esse pessoal lindo. E vamos lá. Que estranho chamar de Juliana, né? Pode falar Gil, né? É que eu sou íntima, eu posso chamar de Gil. É estranho. É verdade. Mas eu que acompanho você há muitos anos, é incrível ver esse crescimento da tua carreira, né? Você tanto como mulher, como mãe profissional, né? E eu sei dos desafios, né, que você vem, né, escalando aí diariamente. Então, é muito legal você estar aqui hoje. Eu sei que você chorou, né? Eu já deixei. O lencinho já está aqui, porque a Gil chora. Tô chorona, gente. Tô chorona. Artista chorão, não adianta. É normal. Mas, assim, é muito legal, né? E já fazia dias, nossa, fazia muito tempo que eu queria trazer você aqui, muito tempo. Mas agora deu certo, isso que importa, né? E eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre você, no teu lado mais pessoal, para quem não te conhece. Quem é, Gil? Então, eu sempre fui uma criança diferente, assim, que pensava diferente, tinha uma forma diferente de enxergar as coisas. Então, eu sempre fui muito curiosa, muito, 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 muito. E isso sempre me moldou, assim. Isso interferiu em todas as áreas da minha vida, desde criança. Então, eu sou uma pessoa muito criativa. Como eu falei, eu enxergo as coisas de uma forma muito diferente, que eu nunca soube explicar para as pessoas, e eu sempre achava que as pessoas viam dessa mesma forma. Tanto que às vezes eu converso com as pessoas alguma ideia, alguma coisa, e parece que é tão simples na minha cabeça e é tão difícil de explicar para os outros, né? Sim. Mas tem, assim, uma coisa que me diz muito muito sobre mim como pessoa. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. Mesmo aquele dia, sabe, que você acorda, assim, que dá tudo errado, eu paro no fim do dia e dou risada. Porque eu sei que, de alguma forma, aquilo vai agregar para mim, alguma coisa, aquilo vai ser importante. E no outro dia, se foi um dia ruim, no outro dia vai ser bom, vai ser melhor. Então, eu acho que isso diz muito sobre quem é a Juliana. Eu sou uma pessoa assim, e eu acho que é isso que me faz ser eu, sabe? Sim, com certeza. E, Gil, nós vamos ter prêmios aqui para o sorteio, né? Com certeza. Ó, vamos contar, então, para quem está assistindo. Vai ter uma pintura na parede, né? Residencial. Conta aí como que é. Então, a gente vai sentar, né, com o ganhador, vamos conversar, ver, amadurecer uma ideia. Né? Eu digo residencial, que pode ser ali alguma coisa quarto infantil, alguma coisa mais botânica, eu já tô floral. Namorando já faz dias pra fazer esse quarto, você né? já tá me falando faz tempo já pra gente fazer. É verdade, quero fazer. Daí, então, a gente pode sentar e conversar ali, uma parede ali, uns 4 metros quadrados, 6 metros ali, bem conversadinho, dá pra gente fazer. Opa, legal. Daí a gente faz ali, faz uma coisa bem, bem bacana e bem exclusiva. Agora tá frio, temos também uma coberta da Loja Ótima, isso? Isso mesmo. Legal. Temos um bolo caseirinho da Doce Caseirinho? Isso. De quem que é a Doce Caseirinho? Então, a Doce Caseirinho da Amanda foi uma cliente minha. Legal. Ela abriu recentemente, né, o estabelecimento dela. E também a Ótima, né, já é uma empresa, meu primeiro trabalho foi na Ótima. E até hoje eu faço muitas pinturas lá para eles. Então, Legal. os dois são parceiros, assim, né,
Legal, bacana. Temos um brinde surpresa também da Risca de Giz, isso? Isso, também. Depois eu vou contar um pouquinho mais desse brinde para vocês. Ah, legal. Então, assim, ó, como que você faz para participar dos sorteios de hoje? Você que está assistindo esse episódio, você vai dar um print na tela e vai compartilhar lá no seu Instagram, marcando o PoderosasCast, vai marcar o @ da Gil, que é julianaash.art, e vai estar marcando #arte. Para você ganhar o prêmio, você tem que colocar hashtag, senão já não vai ganhar. Eu sou meio ruim às vezes. Então, marca lá que depois a gente vai estar sorteando aí esses brindes entre as pessoas que compartilharem esse episódio que está passando, né? Então, quem estiver assistindo já marca, compartilha para estar ganhando. Gil, eu quero que você conte um pouquinho sobre a tua história. Se você é natural daqui, da onde que você veio, o que você estudou, as suas experiências profissionais, como que foi a construção da Gil? Então, eu sou daqui de União mesmo. Eu cresci aqui. Então, desde criança, assim, como eu falei, eu sempre fui criativa. E ao contrário da maioria das crianças que sempre estavam brincando de boneca, de Barbie, embora eu brincasse, né? Mas a minha preferência sempre foi lápis de cor. Então, eu ganhava presente, ganhava lápis de cor, papel. Eu amava. Até hoje eu amo. Sou sincera que eu amo até hoje. Mas eu sempre fui. Então, se você perguntar para qualquer pessoa da minha infância, minha adolescência, alguma lembrança minha, ela vai falar que me viu com a minha pastinha de desenho. Porque isso é uma coisa que sempre me marcou muito. E então, assim, eu sempre achei que eu ia trabalhar com isso, quando era criança. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o mercado de trabalho é diferente. Não é uma coisa que o pessoal encoraja, né? Porque você vai encorajar seus filhos a serem médico, advogado, mas não vai falar para ser artista, entende? Então, foi uma coisa que a gente acaba desacreditando um pouquinho, né? Até falam, né, que artista é a criança que não quis crescer, né? Então, isso é uma coisa assim que eu demorei muito para entender. Aqui na nossa cidade também não tem cursos voltados para essa área. E no tempo que eu terminei a escola, EAD ainda era muito fraco, né? Uma coisa muito vaga, né? Muito vaga, exatamente. Hoje em dia já tem muito mais possibilidades, né? E eu fiz faculdade de administração, porque na época era o que falavam que ia dar dinheiro, né? E realmente é uma faculdade muito boa, né? Tanto que eu trabalhei na área durante, né, esse período que eu trabalhei no mercado de trabalho mesmo, de CLT, no caso. E eu trabalhei na Loja Ótima, né? Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei em banco também, trabalhei em indústria. E eu sempre tive, né? Trabalhei em várias áreas, assim. Áreas administrativas, no caso. Mas eu sempre me senti muito deslocada. Muito, muito, muito. E era uma coisa, assim, que eu não conseguia explicar. Nem para mim mesma. Porque eu estava no meu trabalho, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Beleza. Só que eu sempre queria saber como que funcionava outro setor, o que fazia isso, como que fazia aquilo. Então, isso, às vezes, e muitas vezes me prejudicava. Porque daí eu estava fazendo a minha coisa, o meu trabalho, minha função, e eu queria saber a função dos outros. Mas isso foi muito importante porque fui aprendendo, né? Fui agregando, né, várias coisas, né, na minha vida. Mas, como eu falei, eu sempre me senti muito deslocada. Então, sempre ficou nessa, assim, de... Sabe? Não sei o que eu tô fazendo. Entende? Então, foi muito tempo assim. Foi uma briga comigo, com a minha família também. Isso porque era uma coisa muito forte em mim que eu nunca soube... E nem você conseguia explicar o que estava acontecendo, exatamente. né? Exatamente. É isso mesmo. Que legal. Conta pra mim qual foi o momento que esse teu hobby virou profissão. Você que sempre viu, né, a arte aí como uma coisa forte em você, né? Como que ela foi te levando para um caminho profissional? Houve algum ponto, assim, no momento na tua vida que teve essa virada de chave? Quando que você falou assim, opa, isso que eu tô fazendo pode ser aí o caminho? Então, eu sempre, como falei, né? Eu sempre fiz esses desenhos. Todo mundo me conhecia por fazer, né? Os desenhos. Muita gente me pedia encomenda. Muita, muita, muita. E eu pensava, não, isso aqui não é meu trabalho. Eu não trabalho com isso, eu não vou fazer. E não queria. Fugia de todo mundo que pedia. Até peço desculpas para os meus amigos que me pediam um desenho que eu nunca fiz, tá? Hoje em dia eu sei que já é um pouco mais fácil. Mas, enfim. Eu tenho um amigo meu, o Guto. Na época ele estava abrindo a hamburgueria dele. Né? Sim! E daí ele me falou, Gil, eu quero que você venha fazer desenho aqui pra mim e tal. Eu falei, né, sabe? Não... Fugi dele. Me neguei. E ele, não, mas eu quero que você venha e faça do teu jeito. Aquilo que você gosta, que eu já conheço teu trabalho, já conheço teus desenhos, né? Eu gosto do teu estilo. E fugi dele. Até que ele postou nos classificados do Facebook. Assim, procurando alguém pra fazer o desenho. Ai. Aí aquilo me pegou, pensei, puxa vida, né? Falei, se eu não vou lá pro meu amigo que quer que eu faça do meu jeito,
Como que eu vou fazer para outra pessoa? Sim, ele tá precisando mesmo. Exatamente. E daí eu fui, fiz, e ali que eu vi. Ali que começou a estar aquela pontinha, assim, sabe? E você já foi com uma ideia formada, assim? Não, foi loucuragem. Porque eu cheguei lá, era um paredão enorme, assim, inteiro preto, mas era enorme. Quem já foi lá sabe como que era, né? Agora ele mudou lá, mas era um paredão muito grande. E a gente só foi fazendo. Ele ia me falando, assim, algumas coisas, a gente foi juntando ideia e só foi. Aí, depois disso, eu comecei devagarzinho, para alguns conhecidos. Como eu falei, estava bem dentro da minha bolha ainda. Então, todo mundo conhecido, amigo, o colega do CrossFit e tal. Mas eu ainda trabalhava, né? Eu ainda trabalhava em horário comercial. Então, eu sempre fazia esses trabalhos à noite ou nos finais de semana, né? Que era assim que eu conseguia me virar. Até porque você não tinha certeza, né? Se ia ou não ia dar certo, né? Você estava testando algo novo, né? Exatamente. Que legal. E eu lembro que você fazia os trabalhos pequenos também, né? Tipo, coisas assim, não só, vamos por paredes, né? Mas você pintava ali dos quadrinhos e tudo, né? Você fez pro Thomas e fez pra... Mas isso já estava mais avançado, já estava um pouquinho mais pra frente já. Mas é legal, né? Conta pra mim. Tá. Aí você viu a virada de chave, né? E o que mais te motivou a empreender nesse mundo da arte, mesmo sabendo que é um mercado desafiador, né? Foi mais uma paixão ou uma necessidade ou algo que surgiu assim naturalmente? Na verdade, foi por causa da maternidade. Ah, é? Porque quando eu tive a Paola, eu trabalhava na CLT, né? Como eu comentei. Trabalhava de segunda a sábado. Sim. E então, quando acabou minha licença maternidade, eu já tive que voltar a trabalhar, né? E ali, tudo aquilo que eu idealizei sobre a maternidade, eu não consegui seguir. Porque daí ela teve que ir pra creche o dia inteiro. Não pude amamentar do jeito que eu queria, fazer introdução alimentar do jeito que eu queria. Então, assim, só que na época a gente não tem tanta noção disso ainda. A gente não sabe o quanto a gente vai sentir falta disso lá na frente, né? Então, na época, eu só aceitei e segui o baile. Aí depois, quando né, eu e ele já estávamos juntos, a gente já começava a falar sobre filhos, eu falava para ele, eu só vou ter outro filho quando eu não precisar mais trabalhar fora. Então, isso a gente sempre conversou. Tanto que a minha ideia era continuar trabalhando, né, meu antigo trabalho, até terminar a licença maternidade. Só que daí acabou assim, que eu vi assim que não valia a pena eu estar num trabalho que não era algo que iria me agregar futuramente, entende? Sim, não era aquilo que não fazia mais sentido para você. Não fazia mais sentido, exatamente. Então eu saí antes. Até foi na época que a minha irmã tinha o hortifruti, né? Sim. Daí ela me chamou para trabalhar com ela. Daí lá, então você trabalha comigo meio período. E meu período você fica em casa com a Paola. E faz suas coisinhas, né? Aí ali que eu fui devagarzinho, crescendinho, assim. Mas ainda tava dentro da bolha, sabe? Ainda tudo bem vago, assim. Mas sem dúvida foi Pisando a maternidade. em ovos, né? Mas sem dúvida foi a maternidade para ter esse tempo de qualidade, né? Pra gente fazer nossos horários, né? Essa flexibilidade, né? Que a gente precisa ter, né? Com filhos, né? Com certeza. E ser autodidata é uma habilidade rara, né? A gente sabe. Como que você desenvolveu essa facilidade de aprender sozinha e como que ela impacta hoje no seu trabalho? Então, essa já é um pouquinho assim, eu acho que é tanto uma coisa minha, da minha personalidade, mas eu acredito que também tem muito a ver da minha criação. Isso que eu ia falar, porque é uma coisa que você já vai sentindo quando é criança, né? Uhum. Que é diferente a tua forma de aprender dos outros, né? Exatamente. Porque, assim, a minha mãe é professora aposentada, né? Mas ela sempre foi professora de infantil. Sim. Professora já tem que ser criativa por... Beijo pra Vera. Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai. Sim, Deus o livre não vou dar beijo pro Gilson, daí ele pega nas duas. É que do meu pai também tem muito do dele, né, nisso. Ah, é? Porque o meu pai também, né? Meu pai sempre foi muito inventivo, né? Quem conhece meu pai sabe que ele inventa tudo que é tipo de coisa. Ele é muito também. inventivo. Gambiarra. Mas ele inventa muita coisa. Então, assim, quando eu era criança, eles começaram a ver que eu já tinha esse lado mais artístico, que era uma coisa que eu desenvolvi muito cedo. Né? A minha mãe sempre incentivava, sempre comprava as coisinhas, né? Mas meu pai já ia mais pro lado de querer me ensinar. Porque meu pai também desenha. Agora ele não desenha mais, mas ele sempre desenhou muito bem. A minha mãe também, minha irmã também. Mas eu fui a única que continuei pelo caminho, sabe? E o pai pegava assim e tava me ensinando o jeito dele. Tudo metódico, certinho. E eu ia tudo do meu jeito. Nunca consegui aprender da forma que ele tava me ensinando. Então, assim, ali eu já comecei a ver que eu não adiantava eu querer seguir na linha reta. Eu sempre quis, assim, ver o final para depois entender as partes de dentro, digamos. E outra coisa que eu também acredito que sempre influenciou muito... Nossa, eu lembro bem. Lá em casa a gente tinha um dicionário desse tamanho, assim. Um Aurélio.
Aham. Aí, criança curiosa, né? Eu perguntava, o que é isso? O que é essa palavra que você tem na TV? Vai lá e procura no dicionário. Mesmo se meu pai e a mãe soubessem, eles faziam eu mandavam procurar. você procurar. Eu ia lá e procurava. E aquilo foi... Eu fui começando a gostar de pesquisar as coisas, sozinha. Que legal. Tanto que, assim, eu pegava livros... Até assim, eu não tenho muito... Até tenho um pouquinho de vergonha de falar sobre isso. Mas eu nunca não. Eu acho que se eu li 2 livros de literatura na minha vida, foi muito. E já até imagino qual. Nunca gostei. Não, mas nunca gostei. Eu também não gosto. Mas, assim, pegava um livro de escola, esses livros didáticos de escola, eu lia o livro, assim... Qual livro que você leu? Foi A Arte da Guerra. Eu achei que você ia falar Harry Potter. Não, nem o Harry, que eu sou fã. Tipo, já li, assim, trechos e trechos, mas não li o livro inteiro, sabe? Aham. Não, e não foi o Harry. Mas livros didáticos da escola, assim, eu lia os livros, assim, de decorar as coisas, de tanto que eu gostava. Artigo científico. E tanto que até hoje é uma forma que eu aprendo, sabe? Quando eu me interesso por alguma coisa, eu mergulho. Vira aquela chavinha, assim, do obcecado, sabe? Eu começo, estudo, e treino, e pratico, e fico Sim. até eu conseguir. Às vezes até um pouco chato, assim, pra falar a verdade, porque eu fico no hiperfoco, sabe? Sim, mas assim, é muito interessante a gente prestar atenção aos sinais, que cada pessoa tem uma forma de aprendizagem. E que nem você falou, às vezes dá vergonha da gente falar, eu não gosto de ler. Mas assim, quem conhece a história de como surgiu o podcast foi mais ou menos nessa vibe. Porque eu tava fazendo as terapias e tudo mais, né? Aí dizia assim, leia tal livro. Começava uma linha aqui, chegava lá no final, eu já nem lembrava o que eu tinha lido na primeira linha, né? Eu não tenho diagnosticado, mas eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH. Né? Então, assim, começava ali e não entrava na minha cabeça, não era aquela forma que... Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escutar audiolivro. E, para mim, o escutar fazia muito mais sentido. Porque eu podia estar até fazendo outra coisa, mas eu estava prestando atenção. Eu aprendo melhor escutando, assistindo. E daí que eu comecei a assistir podcasts. Então, podcast de mulheres e tudo. E foi daí que veio a ideia do podcast. E justamente isso, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizagem. E às vezes os pais não sentem isso nem nas crianças, né? Que elas dão sinais, né? E foi assim com você. Foi assim comigo. Tanto que, assim, até você perguntou, né? Como que isso impacta no meu trabalho hoje Sim. em dia. Até uma das coisas, assim, que eu demorei muito também para começar a trabalhar com a minha arte, é porque eu sempre gostei de muitas coisas diferentes. Sempre tive muitos interesses. Não só dentro da arte, em tudo. Sabe aquela aluna, assim, que na escola vai bem em tudo, assim, consegue fazer meio de tudo, assim? Sempre fui assim. Então, isso sempre foi uma dificuldade muito grande. Porque eu pensava e também me falava, você precisa focar em alguma coisa. Mas como que eu vou focar em tal coisa se eu gosto de fazer várias coisas, entende? Então, hoje eu entendo que o meu trabalho, ele me permite que eu possa fazer mais coisas. Claro que, né, por exemplo, a parede é o meu ganha-pão, né? É o que me dá um retorno maior financeiramente. Mas o resto, tudo complementa. Porque, então, conforme eu estou estudando uma técnica para uma pintura em madeira, isso eu consigo agregar lá na minha parede. Tal coisa que eu estou estudando ali no digital, também consigo agregar no meu outro trabalho, sabe? Então, quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender. Entende? Sim. E você falou que lá atrás você sentia que as pessoas também tinham dificuldade em entender você, entender que nem eu falei, né? Entender o que nem você estava entendendo, né? Em que momento que você acha que as pessoas começaram a perceber isso em você, que você realmente era diferente, mas você tinha um dom muito, muito além, assim? Então, na verdade, as pessoas acho que percebiam bem antes que eu. Ah, é? Até eu tenho, assim, tem muitas pessoas, assim, na faculdade, tem um colega meu, até hoje, ele treina comigo, ele me lembra toda vez. Porque ele falava assim, eu tava lá na faculdade, ela fazendo lição e desenhando depois, né? Na faculdade já, né? Faculdade, desenhando, imagina. Daí ele falava assim, mas você não tá fazendo a faculdade errada, você tem que fazer desenho. Daí eu falava, não, eu tô no lugar certo, eu tô aqui porque eu tinha que estar aqui. Eu falava, no fim, ó. Viu só. Então, acho que foi muito mais, igual eu falei, de eu mesma me enxergar do que acho que as pessoas enxergavam esse potencial muito além, né? Muito antes que eu pudesse enxergar, sabe? Quando você fez essa primeira parede lá no Guto, foi em que ano? 2019. 2019. Nossa. Mas eu fui começar a trabalhar só com isso mesmo, foi em 2022. Ah, demorou um tempo ainda para você aceitar realmente que era... Porque daí eu trabalhei até 2021, né? Que foi no ano que a Júlia nasceu.
Aí depois que a Júlia nasceu, eu até fiz alguns trabalhos, mas bem pouquinhos, porque meu foco bem modestos. Porque o foco foi bem a maternidade. Então, eu até, assim, não procurava, nem estudava muito, né? Eu não foi algo, assim, que foi minha prioridade. Minha prioridade total foi a maternidade naquele ano mesmo. Entendi. A gente vai dar uma pausa para um breve intervalo. Para você que está assistindo, que quer concorrer aos prêmios que nós temos aqui, ó. Nós temos uma parede que a Gil vai pintar, residencial, então ela vai estar conversando com você que ganhar o prêmio aí, para estar vendo uma pintura aí, para estar fazendo aí numa peça da sua casa, em uma parede, né? Uma coberta lá da Loja Ótima, um bolo caseirinho da Doce Caseirinho, um brinde surpresa que a Gil vai contar daqui a pouco lá da Risca de Giz. Então, para você estar participando, dá um print na tela que você está assistindo esse episódio e marca a Gil, né, o perfil profissional dela, o PoderosasCast, e coloca a hashtag arte. E eu quero agradecer as nossas parcerias, o Espaço Fernanda Martinazzo, a maquiadora Giovanna Zelinski, o Espaço da Beleza Thais Colasso, Borges Fotografias, Raquel Collin, especialista em retratos corporativos, Driellen Prado, Fotografia, Jaque Camana, Nails Designer, Ari Thaís, especialista em sobrancelhas, Vanessa Lima Bijux, Vanessa Lima Schultz, Loja Dress, a Damas Boutique, Moda Plus Size e a Loja da Maria. O look que eu estou usando hoje, gente, é da Loja da Maria. Vou postar lá para vocês depois. Agradeço o apoio do Núcleo da Mulher Empreendedora de Porto União, a ACUV Mulher e aos estúdios da Skill FX Produções. Um breve intervalo e a gente já volta.
Voltamos! Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Cia Brasnet, Paraná Banco de União do Vitória, Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Copy, a empresa Toque de Fada, Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática, Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, a Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez, Moda Circular, Tincar Tintas, Kodokan Sushi, Zamboni, Móveis Planejados e Nostra Madre, Casas das Massas. Bora saber um pouquinho mais da sua história? Vamos. Quero que você me conte um pouquinho como que é a sua rotina conciliando os murais, a personalização de produtos. Aí você já aproveita e já conta um pouquinho também sobre isso. Os quadros, a arte digital, com maternidade, casamento e o autocuidado. Primeiro me conta um pouquinho desses trabalhos aqui que você faz. Então, os murais, né, são artes em parede. Então, são artes que sempre demandam muito tempo. Então, a maioria das vezes, né, pelo menos 2 dias ali que você tem que estar dedicado àquilo. E como são coisas, sempre são coisas que levam muito trabalho, né? Dão trabalho pra caramba, né? E detalhezinhos, Detalhezinhos, exatamente. Então, eu gosto sempre de pegar, assim, pra fazer muita coisa num dia só. Sabe, assim, de você começar de manhã e até o máximo que você conseguir de noite pra fazer render. Porque essa coisa de você estar indo para casa e voltando e cuidando de criança é complicado. Então, bastante. eu sempre me organizo para dias assim que eu consigo, né? Que minha rede de apoio consegue me ajudar. Então, mas esse da arte em parede seria isso, né? Basicamente, né? A pessoa me chama, me fala assim, eu quero uma arte para tal lugar, tal parede, eu tenho um comércio, eu tenho em casa. A gente senta, faz um briefing ali, né? Junta todas as ideias. Eu crio uma arte digital, mando para a pessoa, ela aprova, né? E ali a gente já começa a marcar, né? Questão de quando vai se executar e tudo mais. Que legal. E essa personalização de produtos? Então, personalização de produtos já é bem... Eu digo até que tem um pouco engraçada, porque as pessoas me pedem para personalizar umas coisas assim bem, bem diferentes. Então, assim, a pessoa chega, e você faz desenho em tal coisa? Faço. Nunca vi, nunca fiz, mas eu faço. Eu vou lá e dou um jeito e faço, me viro. Então, vai desde escrever com caneta, com tinta, até gravação. Então, eu tenho feito bastante gravações com essas gravadoras mesmo, as maquininhas gravadoras. Então, escrever nome, frases, assim, o que a pessoa quiser, eu faço, sabe? Não tem muita... Legal. Daí você disse ali, né? Tem alguns trabalhos, né, que você precisa conciliar aí com a tua rede de apoio, né? Como que você faz para conciliar essas coisas assim, a maternidade, o casamento e tudo, né, que você faz? Porque você faz o CrossFit, faz tudo, nunca tá parada, né? Como que você faz para conciliar tudo isso? A palavra realmente é rede de apoio. Mas eu acredito que vai muito da intenção também, né? Que eu acredito que não é equilíbrio, mas sim uma intenção da gente fazer dar certo, né? Aquilo que a gente tem, né, como propósito. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Nada que você queira, que você vai demandar teu tempo ali, né? Assim como trabalhar fora ou você empreender, é difícil, né? Nada é fácil, né? Mas, assim, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito, né? Seja as vós, né? O Elian, ainda bem que ele tem um trabalho, assim, que ele tá durante o dia em casa, então a gente consegue conciliar bem essas coisas de correria com as meninas, trabalho. Então, é isso, assim, que faz a diferença pra mim, sabe? Que daí eu preciso... Né, a gente precisa trabalhar e a gente tem que ir se organizando, Ele né? trabalha à noite, daí. Trabalha à noite, Mas a minha mãe também. Agora a minha mãe tá aposentada, então ela me ajuda muito com as meninas também. Questão de correria também, de buscar. Mas é isso mesmo. Que legal. E tem a parte do autocuidado também, né? Então, essa parte já é um pouquinho mais... Até, inclusive, é uma das coisas assim, que mais fez diferença. Quando eu comecei a trabalhar com isso. Porque quando eu comecei a priorizar o meu autocuidado, depois que eu virei mãe, a gente começa a ganhar mais confiança, né? A gente começa não só pela parte estética, né? Mas, por exemplo, eu faço cross, né? A gente trabalha muito com motivação, né? Com desafios. Então, conforme você vai progredindo nesses desafios, a tua autoestima vai melhorando. Porque você percebe que você consegue fazer uma coisa que até um mês atrás era impossível. Então, isso começou a refletir diretamente no meu trabalho. Porque eu comecei a ter uma disciplina... Porque eu só fazia o que precisava ser feito, né? O que a gente fala da atividade física. Mas o trabalho, quando a gente é autônomo, né, empreendedor, a gente precisa ter uma rotina. E a gente que é mãe, que não consegue
fazer tudo do mesmo jeito todos os dias, a gente precisa de disciplina. Então, esse meu autocuidado no começo foi muito importante para eu conseguir dar conta de tudo. Hoje em dia, eu já reconheço ele pela importância de aguentar o serviço mesmo. Porque trabalhar com parede é muito cansativo. Nossa, eu imagino. Demanda, assim, O braço deve cansar, né? O braço, as pernas, assim, demanda uma força, um desgaste físico muito grande. Muito, muito grande. Eu sei que se eu não me cuidasse, eu não ia aguentar. Não ia aguentar, assim. Essas rotinas de 2, 3 semanas direto, assim, pintando murais grandes, que eu já fiz, assim. Por exemplo, esses últimos que eu fiz na Clã Dog House lá. Sim. E do Reviver, eu fiz assim, eu emendei os 2 e fiz mais 3 paredes pequenas, assim, no meio dessas 2. Foi muito cansativo. E tanto que vai também dar prioridade, né? Nesses dias que eu tava trabalhando muito. Infelizmente, eu não consegui treinar. Sim. Que ou era aquela coisa, ou você treinava, ou você ia pra casa. Ficar com as meninas, ficar um tempinho de boa, né? Então, vai muito de você saber equilibrar os pratinhos, né? Que a gente fala, né? De você sabendo priorizar o que é mais importante naquele momento. Então, acho que isso que é muito importante, sabe? E para você conseguir conciliar tudo, você seguiu alguma estratégia, alguma coisa? Como que você viu o que dava certo na tua rotina? Não tem muita regra. Não consegui até hoje fazer uma regra, porque minha rotina também depende muito das meninas, né? Por exemplo, às vezes lá, uma tá meio doentinha, a gente vai ficar em casa. Aí eu vou trabalhar com arte digital, com encomendas, coisas que eu posso estar fazendo em casa enquanto elas estão ali comigo. Então, isso também é uma coisa que até elas adoram pintar, porque delas me vêm pintando, elas querem fazer também. Então, eu já tenho tela, tenho as tintas ali que elas também ficam brincando ali enquanto eu tô pintando, né? Porque para elas, né? Ah, minha mãe tá pintando, ela tá brincando, né? Então, vai muito disso. Que legal. Quando eu tô conseguindo treinar direito, minha prioridade é o treino. Então, eu treino primeiro, aí depois eu vou fazer o resto, sabe? Mas, assim, sempre digo, a casa é a última coisa. Sempre. Né, que falam, né? Como você consegue fazer tanta coisa? Porque eu não fico caçando coisa pra limpar em casa. Tipo isso. E assim, o meu marido também tá em casa, então ele também sempre faz as coisas. Então, a gente sempre se divide bem nas tarefas, sabe? Bom, que legal. O que você considera mais desafiador e também o que você considera mais gratificante em ser uma mulher empreendedora e artista ao mesmo tempo? Olha, desafiador, sem dúvida nenhuma, é o processo criativo. Criar uma coisa do zero é um peso absurdo, assim, que só quem cria sabe. Sim. Porque na maioria das vezes, as pessoas vêm, assim, com muitas ideias que na cabeça, nossa, a cabeça faz sentido. Mas se você vai falar para outra pessoa, a outra pessoa não consegue entender. Então, muitas vezes, essa é a minha maior dificuldade. Porque, às vezes, é um projeto que, aparentemente, pode ser simples, mas eu demoro 2, 3 semanas para conseguir alinhar uma arte. E isso é uma coisa que eu não posso terceirizar, não posso delegar. É uma coisa que só funciona na minha cabeça. Até esse é um dos problemas, assim, que as pessoas acham que artista não quer trabalhar. Mas não, gente. A gente não consegue, nem tudo a gente consegue fazer na hora. E isso é muito complicado, porque a gente se cobra muito. Você já teve bloqueio criativo? Já. Eu tava com isso esses dias. Já. É difícil, né? Eu tive um bloqueio criativo muito grande naquela época de enchente, agora, a última enchente que teve. Que foi aquela... Todo mundo, né, passando dificuldade, né, complicado, né. E, nossa, foi bem difícil. Tanto que eu fiquei ali um mês, assim, não conseguia criar nada. Então, é bem muito difícil. E a gente precisa ter, né, no caso, nós que trabalhamos com coisas criativas, a gente tem que estar sempre estimulando a criatividade, né? Porque não é alguma coisa que você tem. Você tem que estimular, você tem que estar procurando referência, você tem que estar criando. Até por isso que essa parte de ser autodidata, de aprender outras coisas, para mim é muito importante. Porque, por mais que eu não esteja desenhando, eu estou aprendendo uma coisa diferente. Eu estou estimulando minha cabeça, sabe? Então, é complicado, mas a gente vai aprendendo a lidar ali. E o que você considera mais gratificante? Então, gratificante, sem dúvida nenhuma, é quando eu entrego um trabalho para a pessoa, né? E a pessoa fala, nossa, que lindo que eu consegui, a pessoa conseguir entender a emoção que eu estou tentando passar com esse trabalho. Porque, como eu falei, nós que somos artistas somos muito emotivos, né? E isso para mim sempre foi um problema. Aquela criança chorona que se olha e chora. E hoje eu entendo que isso, como artista, é muito importante para mim. Porque essa é a forma que eu enxergo as coisas. Essa é a forma que eu tô mostrando para as pessoas como que eu enxergo o mundo, entende?
Então, isso para mim é muito gratificante. Nossa. Mas não é só isso. Teve até faz 2 semanas isso, uma coisa assim que me marcou muito. Foi depois de terminar esses murais, assim, que eu trabalhei loucamente, assim, nossa, trabalhei muito, 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 muito. E daí uma segunda-feira, assim, depois que passou tudo, segunda de tarde, a gente foi pra chácara, segunda tarde, assim, eu parei e sentei, eu falei, nossa, meu trabalho me proporciona isso. Eu trabalhar, assim, 2 semanas, assim, sem parar, e daí eu vim aqui numa segunda-feira à tarde, com as meninas na chácara, assim, passar o tempo, delícia, né? sabe? Assim, nossa, pra mim isso aqui não tem preço que pague, sabe? Sim. Ali eu vi, assim, que é o que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Uhum. Eu vi um vídeo de uma parede que você postou, que era assim, tipo uma imagem, assim, tipo como se fosse tipo um pôr do sol, assim, que era um fundo mais escuro, que você falou que você ficou muito emocionada quando você viu. Ai, é que eu me emociono tanto que eu... Era tipo um reflexo, assim, sabe? E você... Aí você disse que você ficou muito emocionada quando você viu o resultado final. Porque, às vezes, quando você começa o trabalho, acho que tanto você como a pessoa que tá vendo, às vezes não tem noção, né? E daí você mostra o quanto você ficou emocionada, assim, quando você viu aquele resultado. Não sei se lembra de qual É o vídeo. da Clã. É? O da Clã, Até sempre falo, né? Que lá ainda... Porque lá o pessoal da Clã também, né? Eles têm um amor muito grande pelo trabalho, eu né? amo Você ir já lá. trouxe eles aqui, né? Nossa, eu Até, amo ir lá. inclusive, hoje eu vou passar lá de novo, porque eles vão inventar mais coisa por lá. Ah, é? Ah, eu amo ir lá. Mas lá, sim, porque, assim, um sonho meu de criança, que é muito relacionado à minha arte, que é conhecer o Japão, né? Essa mesmo. Essa Isso daí, aí. Porque, né, uma das minhas maiores referências para desenho, quando eu era criança, para adolescente, eram os animes e mangás, que são os desenhos japoneses, né? Eu assistia muito. Eu até hoje eu gosto, mas agora a gente não tem muito tempo de assistir, né? Mas eu sempre desenhei muito, então o meu sonho é conhecer o Japão, de criança. E você sempre fazia aqueles negocinhos? Origami, eu também faço origami, verdade, também faço. Eu faço tudo. E daí aquele dia que o Diego me mandou, né, aquela arte, eu falei, nossa, que lindo, né? Nossa. E de quando eu fiz assim, meu Deus, eu me acabei de chorar. Assim, meu Deus do céu. Ali foi mais uma das viradas. Eu tive muitas viradas de chave na minha vida, mas aquela ali foi mais uma, assim, que, ó, você tá no teu caminho certo, você tá fazendo o que você veio pra fazer. E é tão legal isso, né? Nossa. É muito legal. Que legal. E assim, em um mercado competitivo e muitas vezes pouco valorizado, né? Eu não sei se aqui na cidade é tão competitivo assim. Então, aqui na cidade tem bastante profissionais. Só que como a arte é algo muito subjetivo, vai muito do que a pessoa interpreta, né? Entendi. Então, assim, tem mais pessoas que trabalham, mas cada um tem uma linha de trabalho bem diferente uma da outra, entende? Sim. Mas eu acredito que ainda seja um pouco valorizado, né? Olha, eu, pelo menos, nunca tive problema com os meus clientes. Ó, Glória. eu só agradeço, porque todos os meus clientes, até hoje, todos maravilhosos, sempre entenderam muito como que era meu processo de trabalho. Sim. E sempre quando eu sugiro alguma alteração, eles acreditam. Tem projeto, assim, até o último projeto que eu fiz, grande, que foi ali no Reviver, eu não consegui encaixar as artes no digital. Porque eu faço arte no iPad e mando pro cliente. Mas era uma arte, assim, tão difícil que eu não conseguia encaixar. E eu lidei, e não conseguia. Aí fiz um esboço no papel, mas assim, esboço mesmo, e mandei. Falei assim, olha, me desculpa, eu acabei não conseguindo. E aí acabou que estragou minha caneta também naqueles dias, pra ajudar, a caneta do iPad. Tudo pra ajudar. Peguei e mandei, falei, olha, me desculpa, eu não consegui fazer, não consegui encaixar as ideias, a caneta acabou estragando. Falei, mas olha, eu posso garantir minha entrega. E eles confiaram e ficou um resultado muito legal, sabe? Que legal. Então, assim, eu realmente eu não posso falar nada dos meus clientes, porque todos até hoje, assim, todos maravilhosos, assim, sempre me... Que legal. E como que você tem construído a sua identidade com o valor de uma artista? Então, eu acredito que o meu embasamento sempre foi por ser autêntica. Independente do que eu faço, eu sempre procuro colocar a minha marca, né? Ou fazer do meu modo, da forma que eu enxergo. E também trazer isso para o cliente, né? É contar a história do cliente junto com a arte. Eu sempre gostei muito de escrever, quando era mais nova. Até agora que eu estou voltando a escrever mais e tal. E sempre gostei muito de contar histórias. Então, hoje eu tenho mudado um pouquinho já minha forma de trabalhar, porque eu já faço um projeto pensando em como que eu vou contar aquela história daquele projeto. Então, eu acho que sendo autêntico, tem trabalho para todo mundo. Todo mundo vai conseguir fazer o que veio para fazer. Eu acho que isso que é o que
que faz a gente diferente, né? E você sente que hoje as pessoas, enfim, né, os seus clientes, eles entendem melhor o valor do trabalho artístico personalizado? Entende, com certeza. Tanto que artistas, uma grande parte são super contra a inteligência artificial, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente demora semanas para fazer um projeto que se você jogar no chat GPT lá, ele faz na hora, né? Em segundos. Mas eu acredito que quanto mais a inteligência artificial avança, mais o nosso trabalho artesanal, personalizado, vai se tornar valorizado. Sim. Né? Porque o que uma pessoa faz manual, não vai ter nenhuma máquina que vai fazer, entende? E eu acredito que hoje as pessoas estão valorizando ainda mais isso. Essa coisa manual, justamente por não ter mais tanto, sabe? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão valorizando, sabe? Legal. E para fechar, eu quero que você conte pra gente, a gente deixou um mistério no ar ali, né, do brinde, do Risca de Giz, né? Eu gostaria que você contasse pra gente sobre esse projeto com a papelaria Risca de Giz, envolvendo os pontos turísticos da região e como que surgiu essa ideia e o que a gente pode esperar dessa ideia. A única coisa que eu deixei ali. Oi? Eu deixei ali. Ah, será que o José consegue alcançar pra gente? Eu ia pegar no intervalo e a gente ficou conversando. Ah, não tem problema, José já me... cartezinhos ali, ó, aqui na cadeira. Aí, pode alcançar aqui para mim? Essa ainda é uma versão teste nossa, tá? Mas já dá pra mostrar pra vocês. Nossa. Ó. Então, eu comentei com vocês que eu estou fazendo, né, a arte digital já faz um tempo. Eu comprei o iPad para melhorar os meus esboços para os meus clientes, né? E deu certo. Deu certo. Muito certo. Muito certo. Muito, né? Nossa, me otimizou muito tempo e tem me trazido um trabalho bem mais... Profissional. Bem mais profissional, exatamente. Inclusive, o iPad foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando o meu trabalho começou a me dar um retorno. E, nossa, tanto que eu fiquei feliz por poder investir numa coisa dessa, né? Mas enfim, esse projeto aqui, um dia eu tava em casa, né? Essa febre do Bobbie Goods. E a Paola tem, né? E pintando canetinha. Eu pensei, e se tivesse um Bobbie Goods aqui na nossa cidade? E ali eu comecei a fazer alguns desenhos no iPad, de um pouquinho no papel, e assim foi indo. E então é um projeto meu, mas em parceria com a Risca de Giz, né? Que a gente vai fazer os cardzinhos do Bobbie Goods. Aí eles são cards com os pontos turísticos da nossa cidade. Que legal. Gostei. Então, ó. Aí eles são cards colecionáveis. Eles vão ser várias cenas, tanto de pontos turísticos quanto datas comemorativas. Aqui eu só tenho alguns, tá? Mas vão ser vários. Aqui, ó. Isso. Então vai ter da festa do Xixo. Vai ser esses aqui que eu trouxe, ó. Isso da fogueira. Que incrível. São todos Isso você voltados. pode levar até para as escolas, né? A gente até hoje estava conversando com a Su. Como que a gente vai fazer o nosso plano de marketing ali. A gente estava conversando agora há pouco até sobre isso. Que já é para trazer essa identidade, né? E também para trazer para as crianças um pouquinho da nossa cultura, né? A nossa cidade é tão bonita, tem tantos pontos turísticos. Que máximo. Nossa, que genial isso. Parabéns. Eu fui fazendo as artes... Que fofo esse da fogueira. Não, isso, você não viu essa. Você consegue ver aqui. E conforme eu fui fazendo as artes, a gente vai vendo o quanto ponto turístico tem legal na cidade, né? Então vai ter de festa, vai ter de pontos turísticos, vai ter muita coisa legal. Que legal, parabéns. Obrigada. Que iniciativa incrível. E eu acho que você tinha que colocar isso nas escolas. Nós vamos ver o que nós vamos fazer, mas a gente quer que chegue para bastante pessoas, para muita gente conhecer. Que legal, que legal. Agora me conta, então, o que é o prêmio? Então, o prêmio a gente vai fazer vamos dar um combo dos cards, porque são muitas artes, são várias artes. Essas aqui são só algumas que a gente estava testando as impressões, mas são várias artes e de canetinha também. Nossa, que legal. Eu acabei não trazendo, mas a gente tava separando lá. Eu amei. Você sabe que você estava falando ali, e eu anotei uma coisa aqui que eu queria te perguntar. Porque normalmente, quando uma pessoa desenha bem, tem riscos específicos e tal, o que a gente imagina? Que vai virar tatuadora. E você teve uma fase que você tentou se descobrir nesse ramo, né? Então, comprei, tenho todas as coisas ainda, só que eu acabei não fazendo nenhum curso na época.
Que daí, logo no que eu comprei essas coisas, eu até na época, eu já estava planejando fazer curso de abrir um estúdio. Eu já estava planejando isso. Só que acabou que aconteceu esse Foi o Muro da Ciabras, né? Foi o Muro da Ciabras que foi o que furou a bolha, né? Ah, é? Foi o Muro da Ciabras. Foi bem nessa meus época. patrocinadores estão tudo envolvidos aí, né? Todos, não, são todos meus parceiros também, né? Foi bem da Ciabras, porque a Lilian, né, já me conhecia, né? Sim, E daí, igual eu falei, era só conhecidos. Só conhecidos. E daí a Lilian falou, ai, vem aqui pra fazer Como foi legal, né? E foi aquele muro que furou a bolha. Aí ali eu comecei a ver que eu me interessava mais por isso do que pela tatuagem. Eu até fiz, ó, essa tatuagem aqui foi eu que fiz em mim mesmo. Eu fiz na minha perna, fiz uma tatuagem em mim. Mas assim, não vou dizer que é uma coisa que eu não vá fazer pra frente. Porque Você gosta? Eu gosto. Ainda não tirei um tempinho pra isso, ainda não procurei um curso. Você tá focado. E como eu falei, o meu amor é por aprender coisas diferentes. Então talvez eu aprenda e fique só pra mim. Não comercialize isso, entende? Mas é uma coisa que em breve eu pretendo dar olhar com mais carinho pra isso. Dedicar um pouquinho de tempo. Que legal, ó. Amei. Gil, incrível saber mais da tua história, com mais detalhes e tudo, né? Os desafios que você enfrenta, toda a tua evolução, é incrível mesmo saber disso. Mas eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras que estão assistindo, independente do ramo que elas trabalhem, né? Mas que você deixasse uma mensagem que faça sentido para você, que te venha ao coração. Sua câmera está ali, você pode deixar uma mensagem para elas. Eu só queria dizer para vocês abraçarem sua estranheza. Eu sei que pode parecer um pouquinho diferente, mas na maioria das vezes aquilo que a gente tem de diferente, a gente procura esconder. Tanto para se encaixar num grupo de pessoas, tanto para ter um trabalho comum, sendo que essa estranheza, essa coisa diferente, que faz a gente ser quem nós somos, né? E muitas vezes a gente acaba fugindo disso. Só que eu acredito muito em propósito, né? Que quando a gente é muito bom em alguma coisa, a gente gosta muito de alguma coisa, é porque é esse nosso propósito no mundo. E o meu propósito, pelo menos, sempre teve muito alinhado a essa estranheza, essa forma de olhar diferente, enxergar as coisas de uma forma que ninguém enxergava. Então, é isso que eu digo. Olhe com carinho para essa qualidade um pouquinho diferente, essa coisa que você, às vezes, tem até vergonha de contar para os outros, porque, no fundo, isso daí pode ser aquilo que você veio para fazer no mundo. Uau! Adorei. Gil, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu amei mesmo. Foi muito, muito legal. Cada avanço aí da tua história foi muito legal você ter compartilhado com a gente. Obrigada de coração. Eu que agradeço o convite, porque a gente também acompanha o podcast desde o comecinho, né? A gente já se conhece há um bom tempo, né? E eu confesso que tinha gente me pedindo, já fazia tempo quando que eu ia vir. Mas pra mim também. Imagine só, nossa, já tinha bastante gente pedindo. Você pode ver, volta e meia lá quando eu postava alguma coisa, Gil, ela vai vir. E foi legal que já veio com o projeto junto, né? É verdade. Deu tempo de fazer ali. Isso aí. Quero agradecer também, né, as empreendedoras aí que mandaram, né, os seus prêmios, né, os brindes. Eu lembro que esse é um espaço para você empreendedora, estar divulgando o seu produto, o seu serviço, né? Então, quando você quiser participar aqui do nosso episódio, né, manda o seu prêmio para sorteio, que a gente vai estar aqui falando um pouquinho do negócio de vocês também. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, né, Gil? Você quer deixar um beijo? Eu quero, né? Eu quero deixar um beijo para minhas meninas, para Júlia, para Paola, para o Elian. Claro que, querendo ou não, foi ele que me proporcionou, né? Sair do meu trabalho para começar a trabalhar com isso, né? Foi por causa dele, né? Por mais que eu tivesse tudo em embasamento ali, foi, né? Ele que teve que segurar as pontas enquanto eu tava me descobrindo, né? Mas para os meus pais também, né? Claro que eles que sempre me incentivaram desde criança. E para minha irmã. Principalmente, porque minha irmã sempre foi a pessoa que fazia encomenda comigo. Verdade. Ela sempre foi minha maior cliente. Sempre, sempre, sempre. Verdade. E você falando ali, né, do quanto é importante, né, tipo, que nem ele te dando o apoio, né. Essa semana ainda você deve ter visto que eu postei lá que eu assisti um filme, né, e como é legal você ter alguém que te impulsione, né. E ele teve um papel fundamental nisso, Exatamente. Né. Que legal. E eu quero agradecer também as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Os nossos patrocinadores, Cia Brasnet, Paraná Banco de União da Vitória, a Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, a Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Copy, a Toque de Fada, Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática,
Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, a Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez Moda Circular, aos nossos novos patrocinadores, Shincar Tintas, Kodokan Sushi, Zamboni, Móveis Planejados e Nostra Madre, Casa de Massas, e agradeço também a nossas parcerias. Ao estúdio Fernanda Martinazzo, que cuidou dos meus cabelinhos hoje. A maquiadora Giovanna Zilinski, que fez a minha maquiagem. Agradeço também a minha parceira Thaís Colasso, Borges Fotografias, Raquel Collin, especialista em retratos corporativos, Drielen Prado Fotografia, a Jaque Camana, Nails Designer, preciso de uma água. Se eu não consigo falar até o final. Ari Thaís, especialista em sobrancelhas, Vanessa Lima Bijux, Vanessa Lima Shoes, a loja Dress, a loja Damas Boutique, a moda plus size. A Damas Boutique está em novo endereço agora. E está trazendo muita novidade em moda plus aí para a mulherada da região. O look que eu estou usando hoje é da loja da Maria, lá do bairro Santa Rosa. Fui lá escolher um look de frio, porque tá frio, né? Então, assim, lá tem muita coisa agora pro frio, então aproveitem. Agradeço o apoio do Núcleo da Mulher Empreendedora de Porto União, a Silvia Mulher e aos estúdios da Skill FX Produções. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos deixar um tchauzinho lá? Tchau, tchau.